Qualquer coisa, alguém quiser falar, só interromper aí, hein? Vamos lá, os principais acontecimentos do período persa. Estão vendo aí, gente, a tela? Sim. Beleza. Vamos lá, os principais acontecimentos do período persa. Dedicação do templo em Jerusalém, 516. Dispersão dos judeus, isto é visto como propósito de Deus, preparando a vida de Jesus Cristo, quando Ciro e seus sucessores proclamaram liberdade aos judeus, muitos voltaram para Jerusalém, mas muitos ficaram na Babilônia, estabelecendo-se principalmente no Egito e na Babilônia. Encontramos assim judeus em quase todos os pontos do mundo, e são chamados judeus da dispersão. O cativeiro acentuou o sentimento exclusivista dos judeus e aumentou a rivalidade entre judeus e samaritanos. O que acontece? Nós temos períodos de dispersão dos judeus. Esse é um deles. No período de perseguição romana, nós temos outro período também de dispersão, né? Então, quando você fala de dispersão, nem sempre, ou diáspora, né? Nem sempre é por causa da perseguição. Às vezes, a situação e o momento, né, sociopolítico, econômico, favorecia, né, com que os judeus pudessem ir para outros lugares. Então, esses períodos, né, são chamados aí de dispersão ou diáspora. Tá? Outra aí, ó, acolhida babilônica, né? Na Babilônia, os judeus tinham grande influência junto à corte. O livro de Esther narra a tentativa de destruição dessa influência, mas a intervenção de Deus fez de Esther a rainha da Babilônia. Neemias era o copeiro do rei e seu acesso ao rei persa era constante. Assim, os judeus tinham completa liberdade sobre os medo-persas. E, mais ainda, alcançaram na dominação grega. Então, logo após a dominação persa, você tem a dominação grega, né? Então, o povo estava sempre subjugado aí, né? A gente vai estudar, né, lá em Antigo Testamento, que ainda não estudou, né, fazer aí a análise desses livros de Esther e de Neemias. São importantes, né, para se conhecer o contexto judaico. Há uma festa que é realizada até hoje pelos judeus, que é baseada no livro de Esther, chamado Festa dos Purins, ou Festa das Velas. Me parece que hoje lá em Israel é uma espécie até de carnaval, né? O livro de Esther, ele tem a curiosidade, né? Porque não tem lá o nome de Deus, né? Deus não é mencionado, né, no livro, mas para o judeu ele tem um significado muito forte, que é essa questão da preservação do judeu, né? Para nós cristãos, ele não é muito relevante, porque não tem relevância, né? Mas para o judeu tem, né? Tanto que até hoje você tem aí essa comemoração chamada Festa dos Purins aí, né? Outra aí, né? O livro de Esdras e Neemias, né? Esdras era doutor da lei, Neemias copeiro do rei persa. Esdras basicamente restaurou o culto segundo as normas dadas a Moisés, e Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Lembrando, né, que essas ações de Esdras e Neemias, elas não são ações apenas políticas, né? São ações religiosas. Então, reconstruir o templo é um ato religioso. Por quê? Na perspectiva do judeu, Deus morava no templo. Então, o templo foi destruído, Deus está sem casa. O povo está sem ter contato com Deus. Então, eu preciso reconstruir o templo para que o povo volte a ter contato com Deus. Gente, lembrando, essa é uma perspectiva do Antigo Testamento. Você vê que essa perspectiva está tão presente até hoje que muita gente, durante a pandemia, quando as igrejas fecharam, falaram assim: e agora? A igreja não vai mais poder cultuar, não vai poder mais orar, louvar, porque o governo não pode isso e tal, não sei o quê. Isso assim é uma ignorância total de nossa doutrina,
porque para nós eu posso louvar, adorar e cultuar na minha casa, online, né? Pelo YouTube, nos cultos pelo Facebook, pelo Instagram. Então, assim, essa perspectiva veterotestamentária de que Deus mora na igreja e que eu tenho que estar na igreja para realmente adorar, né, Deus e coisas desse tipo, isso é um resquício dessa perspectiva do Velho Testamento, né? Uma leitura extremamente conservadora, né, e manipuladora também, porque isso, né, se Deus mora no templo, você tem que dar dinheiro para o templo, né? E você tem que fazer de tudo para o templo ser um bom lugar, né? E isso é meio manipulador. Então é um cuidado que a gente tem que ter, né? Entenda que esses períodos dentro daquela cultura judaica eram importantes, mas a influência disso está presente até hoje. Seguindo, letra E, né? Abandono da idolatria, né? O cativeiro assírio pôs fim à idolatria no Reino do Norte, e o cativeiro babilônico pôs fim, de uma vez por todas, à idolatria no Reino do Sul. Retorno à lei de Moisés, na Babilônia, longe de Jerusalém, o povo começou a amar a lei e os profetas. Possuíam poucas cópias das escrituras, era preciso fazer mais cópias. Daí surgiram os escribas, tornando-se, né, intérpretes da lei. Na repatriação dos cativos, acentuou-se a separação entre escribas e sacerdotes. Essa separação produziu dois judaísmos, o de Jerusalém e o helênico, defendido pelas seitas dos fariseus e dos saduceus, né? O retorno à lei causou ainda profunda modificação no ofício do sumo sacerdote. No tempo de Moisés, esse ofício era puramente religioso. Já após o exílio, passou a ser inteiramente político. Isso se deu porque Artaxerxes III não foi tão amigo dos judeus quanto seus antecessores persas. Ele reivindicou os direitos dados aos judeus e oprimiu seus inimigos. Desse atrito surgiu a nova condição dos sumos sacerdotes. Artaxerxes massacrou os judeus, pois detestava os descendentes de Davi. Foi prometido, deixa eu descer aqui, foi prometido a Josué, né, irmão de Jonatã, filhos do sumo sacerdote Jeoiada, o cargo de sumo sacerdote, embora Jonatã fosse o sucessor legal, conforme a lei de Moisés. Os dois irmãos lutaram pelo cargo antes mesmo da morte do pai. Jonatã matou Jóshua entre os muros do templo, e isso desagradou aos persas, que profanaram o templo, mataram muitos judeus, destruíram Jericó e baniram muitos judeus. A ira do governador persa foi aplacada pela arrecadação de um imposto contra os sacrifícios do templo durante os 7 anos seguintes. O sumo sacerdote adquiriu grande influência na comunidade como chefe religioso e político, e passou a ser um ofício vitalício e hereditário, transformando-se numa arma política e reservada aos protegidos dos dominadores. O sacerdotalismo caiu fragorosamente e o escribismo aumentou seu prestígio, ocupando posição de destaque, sendo acatado pelo povo como força espiritual. Jonatã é, portanto, o sumo sacerdote que inaugura o período interbíblico, de 405 a 359, ainda sob domínio persa. Gente, você vê aqui que nesse trechinho, quanta informação a gente tem. Então, hoje, né, figuras que a gente vê como os escribas, os fariseus e os sumos sacerdotes, que estão em constante briga, né? Você tem os saduceus, você tem os zelotes. Todos esses grupos são grupos político-religiosos. São grupos que cada um tem uma interpretação da lei, cada um defende uma perspectiva da lei. E a partir dessa interpretação da lei, a partir dessa perspectiva de como o povo deve se relacionar com Deus, cada um vai formando o seu grupo. E cada um desses grupos tem o seu nicho de poder. Então, na época de Jesus, essas coisas já estão informadas, né? Está borbulhando, e a gente vê como que isso é pesado. Então, um detalhe interessante.
Deus não tem nada a ver com essas questões. Você vê que é tudo intriga política, né? Tudo intriga de quem está interpretando ali e tal. Ah, porque Deus colocou fulano e tal, não sei o quê. Você vê que um mata o outro, né? E tem outras guerras, tem outros tumultos aí nesse período. Então, isso é tudo produção humana. Mas ainda assim, nesse período, apesar desse período conturbado, você tem Deus ali alertando, né, sobre esses perigos, sobre a maldade, sobre a corrupção. Né? Você tem os alertas, né, de Deus ali. Então, há muita maldade, há corrupção, né, há violência, dentro e fora, né, do contexto judaico, e há também a ação de Deus aí por meio de profetas, né, pregadores, né, que estavam ali, de alguma forma, tentando alertar sobre essas maquinações, né, que estavam acontecendo. Então, religião e política, no contexto de Israel, é algo, né, que na época do Antigo e do Novo Testamento era a mesma coisa. No Brasil, isso é algo que a gente não consegue entender muito bem, porque há uma diferença grande, né, entre a política e a religião. Ainda que alguns políticos estão na política por causa da religião. Né? Tem muito pastor aí que se candidata, né, que é vereador, que é deputado, sei lá, e outras coisas mais. Então, o cara usa a religião para entrar na política. Mas, por exemplo, o Brasil é um país laico. Né? A religião ela não interfere diretamente no país. Apesar que a gente tem feriado religioso, né? Mas, teoricamente, nós somos um país laico. Apesar do presidente querer um ministro do STF evangélico, que é uma ignorância total, porque isso não é uma necessidade para o país, né? A gente tem que ter um ministro lá que saiba leis, não que seja evangélico. E ter um evangélico igual aquele lá também não adianta muito, que, né, acho que vai piorar ainda as coisas. Mas essa separação, para a gente, né, ela existe, pelo menos na teoria. Professor, Sim, professor Vânia, fala. Ricardo, e ainda tem assim, né? Tem que ser evangélico, Terrível. né? Eu Terrivelmente. tenho medo desse terrivelmente. Né? Também. Exatamente. Então, para a gente é algo que cria espanto, né? Porque pelas nossas leis não é comum. Agora, no meio judaico, né, nesse período intertestamentário, período do Antigo Testamento, período do Novo Testamento, religião e política era uma coisa só. Então, o sacerdote, né, era uma figura realmente muito influente. Agora, alguns detalhes, né, para a gente aí começar a se situar. Quem era o sacerdote no Antigo Testamento? Sacerdote é aquele cara que intercedia. Né? O termo sacerdote significa intercessor. O sacerdote ele era ungido, né? Assim como o rei, porque o sacerdote era a figura que ligava os homens, as mulheres também, né? Ligava a humanidade a Deus. Então eu tinha um pecado. Eu ia lá, conversava com o sacerdote, ele me dava lá o tipo de sacrifício que eu tinha que fazer, ele fazia o sacrifício por mim, o meu pecado era perdoado. O escriba, a gente viu aí, né? O cara copista, é o leitor, o intérprete da lei. O fariseu também, né? Era o leitor, o intérprete da lei ali também. Mas a figura do sacerdote, ela perdeu a função com a queda do templo. O escriba e o fariseu continuou. Um negócio interessante, né? Eu fui, há muito tempo atrás, né? Eu fui fazer inscrição no INSS para pagar o INSS como pastor. Na época, eu tinha largado um serviço público para ser pastor de tempo integral, né? E a função que estava lá era sacerdote evangélico, né? No nosso caso, né, da igreja evangélica, o pastor não é sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote é quem intercede. Na igreja católica, o padre é o sacerdote. Tanto que o padre perdoa pecado. Né? O padre dá a penitência lá para o pecador. Né? Então, ó, 10 Ave Maria, 2 Pai Nosso, né? Sobe de joelho a escadaria da Penha, da Igreja da Penha e tal. E aí está perdoado. O padre determina isso lá no confessionário. Na igreja evangélica, o pastor não tem esse poder. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote
segundo a carta aos Hebreus, quem é? É Jesus Cristo. Então, quem intercede por nós é a pessoa de Jesus Cristo. Então, a oração do pastor não é a oração mais poderosa. Se uma criança orar, se um pastor orar, Deus vai atender de acordo com a vontade dele e da mesma maneira. Então, aquela ideia, né, que o pessoal faz, vou lá falar com o pastor que ele vai orar e aí Deus vai atender. Isso não existe para o cristão. Pelo menos um cristão que saiba a Bíblia, né? Mas a gente sabe que hoje as pessoas atribuem a figura do pastor quase que a ideia de um xamã, né? de um ser místico que é detentor de poderes. Na denominação batista, na presbiteriana, na metodista, né? Nas que são tradicionais aí, isso é a ideia que não cabe mais, né? Ou melhor, que não deveria caber, porque, lamentavelmente, tem muita igreja que se usa disso para manipular e alienar a galera, né? Mas essa figura do sacerdote, ela no Antigo Testamento, né, no período da cultura dentro da cultura judaica, ela é muito forte por causa disso, porque ele é esse representante, né, de Deus. Agora, para o cristão, não. Tá? Então, são detalhes importantes para a gente poder tá lembrando aí, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, o cisma samaritano. 3 causas produziram rivalidade comercial, preconceitos raciais e preconceitos religiosos. Flávio José assim descreve o cisma. Dário nomeara Sambalate, sátrapa de Samaria. É uma espécie de governador. Uma das filhas do sátrapa, com Manassés, filho de Jonatã, e irmão do sumo sacerdote de Jerusalém, Jadoá. Indignadas, as autoridades eclesiásticas pediram que se divorciasse dela, temendo perder a oportunidade de vir a ser sumo sacerdote. Manassés levou o caso a Sambalate, propenso a aceitar o divórcio. Sambalate, então, prometeu a Manassés construir um templo em Samaria e fazer dele seu sumo sacerdote. O templo foi construído no Monte Gerizim. Manassés imigrou para Samaria e com ele muitos sacerdotes e levitas, desgostosos com a exclusão dos casamentos mistos e outras exigências tão severas de Neemias, que consolidou o judaísmo, mas causou o cisma samaritano. Manassés mantinha relações próximas com o sumo sacerdote de Jerusalém, levou consigo uma cópia da lei de Moisés, que foi recopiada para a língua samaritana, que guarda até hoje o Pentateuco como sagrado. Excluindo os livros proféticos por causa do exclusivismo judaico, Jesus, em seu tempo, procurou acabar com o cisma, reaproximando judeus e samaritanos. Jesus assim, não teve muito sucesso, né? Nessa reaproximação, que realmente é algo difícil, mas algumas passagens nos chamam a atenção, né? A parábola do bom samaritano, que para o judeu, samaritano era a mesma coisa que nada, então Jesus usa a parábola para falar do bom samaritano. Então passou o levita, passou o sacerdote, mas quem atendeu a pessoa que estava ali jogada na estrada era o samaritano, né? Então, quem foi, né, a pessoa que realmente fez o que as escrituras pedem? Não foi o religioso da época, foi o samaritano. Martin Luther King tem um comentário sobre esse texto e ele diz que, naquela época, muitas pessoas se fingiam, né, de doentes ou que tinham sido assaltadas no meio da estrada para assaltar. E é nesse contexto de perigo, não é apenas a questão da doação do dinheiro, do tempo, mas é expor a vida ao perigo que o samaritano se coloca ali para ajudar aquela pessoa que estava no meio da estrada. Então é forte, né? Seria a mesma coisa de eu falar de sei lá, de alguém, né, que não é muito comum, né, sei lá, de uma religião afro que faz algo correto e um pastor que faz algo errado, né? Algumas pessoas se escandalizariam, né, por causa disso. Eu já contei uma experiência aí para vocês, até acho que alguns de vocês vão lembrar,
que eu levava minha filha na Fono, né, lá no Grajaú, deixava no estacionamento. Um dia o rapaz do estacionamento, a gente conversando, ele sabia que eu era pastor, ficava lá conversando com ele sobre Bíblia, sobre Evangelho, um monte de coisa lá. Aí ele me falou que tinha um mendigo na porta do estacionamento, do lado do estacionamento tinha a Igreja Universal. E o mendigo pediu ajuda na Igreja Universal. E o pastor da igreja não ajudou. Mas tinha um salão do lado da igreja, que era dirigido por homossexuais, né? Tinha até um travesti também que atendia lá, e eles atenderam o mendigo, né? Atenderam o mendigo, né? Ajudaram ele, compraram a passagem para ele voltar para a terra dele, e a coisa andou. Né? E ele veio me perguntar: e aí, pastor? Eu falei: cara, você conhece a parábola do bom samaritano? Ele: conheço. Então, essa história é a parábola do bom samaritano. Quem fez o correto, né? Para muitos que diriam: os homossexuais, né? Tá errado, tá não sei o quê, são os pecadores. Eles agiram da maneira que a Bíblia diz que tem que agir, ao contrário do pastor que deveria atender. Eu lembro que contei isso em outros cursos também. Teve gente falando: não, mas é aqui, não sei o que. Eu falei: não tem conversa. Essa é a história do bom samaritano. Então, é estranho para alguns, né? Escandaliza e até ofende alguns cristãos, às vezes, quando eu falo isso, mas é esse mesmo impacto que a parábola do bom samaritano causou aos judeus na época de Jesus. Né? Tem lá o episódio da mulher samaritana, em que ela pergunta: Senhor, onde devemos adorar? Aqui nesse monte ou em Jerusalém? É justamente o que ela disse: é no monte de Gerizim ou é em Jerusalém? E Jesus vai falar: não importa o local, o que importa é que seja em espírito e em verdade. Então, Jesus está falando com uma mulher e uma mulher samaritana. E está dizendo que Jerusalém não é o centro da adoração a Deus. Olha só que interessante. Então, ele está batendo de frente, né, com os conceitos religiosos da época. Não é à toa que mataram ele. Né? Então, esse tipo de impacto Jesus causava, e é por causa dessas questões políticas. Né? Dá para se ver que, né, há uma ojeriza, né? Há um embate, um combate entre esses grupos. E Jesus não está muito preocupado com isso, e ele tenta, né, conciliar. Obviamente não conseguiu, até hoje esses grupos ainda continuam, né, brigando aí entre si, e a coisa continua aí com muitas dificuldades. Né? Mas é legal que a gente tenha uma ideia aí do porquê, né, desse período, desse cisma, né, dessa divisão. Então dá para entender aí, né? O templo lá no Monte de Gerizim e o templo de Jerusalém são locais diferentes. Vou trabalhar até aqui a letra H, que tem mais coisinha para trabalhar, mas nosso tempo está acabando, mas a gente vai continuar. A gente vai ter essa e pelo menos mais umas 2 aulas sobre o período interbíblico, que é um período que vale a pena para a gente se situar, a gente entrar já tendo uma ideia aí do ambiente do Novo Testamento. Né? Culto público. Antes do exílio, o culto público desenvolveu-se do templo de Serabite ao templo de Salomão. Durante o exílio, o povo adorava a Deus das reuniões de grupos, estimulados por Ezequiel e Isaías. Foram mantidas a observação da circuncisão e do sábado. Foi introduzido o ritualismo do banho purificador, 4 dias especiais de jejum. Depois do exílio, com a repatriação, o culto público voltou ao templo. Entretanto, os judeus da dispersão reuniam-se em famílias, nas diversas regiões onde se encontravam, e liam o Velho Testamento. Oravam, adoravam o Senhor, cantavam salmos e comentavam a lei. Foi o início das sinagogas. Essas sinagogas foram usadas por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Então, essas sinagogas, gente, como eu falei, elas surgem como uma necessidade, né? Não há onde se reunir, não há onde criar, né, ali essa identidade religiosa, então ela surge como esse sinal. E ela perdura, tanto que hoje a gente tem os templos judaicos, hoje, né, são grandes sinagogas, né, lugares de estudo, né, onde o judeu pratica lá as suas questões religiosas e ritualísticas. Tudo, olha só, né, esse período aí, ó, tudo nesse período que a gente está estudando. É um período estruturante para o que a gente vê dentro do Novo Testamento. Então, para que eu conheça
bem o Novo Testamento, desculpa, é importante entender o Antigo Testamento e esse período do Intertestamento aí, que aí a gente consegue já ter uma ideia dessas confusões, né? Essas bagunças, essas brigas todas, grupos ali, né? Interferências de um, de outro, por que que tudo isso acontece? Por causa desses períodos de dominação e dos interesses diversos de vários grupos, né? Interesses políticos, né? Você vê que não há nenhuma ação altruísta pensando no bem do povo. Está todo mundo ali pensando no seu, né, no seu interesse. Todo mundo legislando em causa própria. Nada mudou até hoje, né? Político, a gente vê que está igual hoje, as lideranças religiosas também continuam a mesma coisa, todo mundo lutando apenas pelo seu lado, né? Então a gente percebe que essas características aí, ao estudar, inclusive a história da igreja, a gente vê que não mudou muito, isso é do ser humano, lamentavelmente. Gente, nossa conversa de hoje é essa. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Quer reclamar? Tranquilo? Não, tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza, então. Então, por hoje é só. E falem com os coleguinhas que é para vir para a aula, né? Brincadeira não. Hoje todo mundo debandou. Sexta-feira, né? O pessoal está vacinado, acho que já pode sair de casa aí, que